Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, excepcionalmente gravado aqui na TV União, a TV do Cidadão. Hoje vamos conversar com dois convidados simultaneamente, falando a respeito do resultado das eleições nos Estados Unidos, que levou à presidência o Donald Trump. Seja bem-vindo, professor João Carlos, historiador, advogado também no nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Ribamar. É um prazer estar aqui, discutindo esse tema, um tema extremamente significativo para a política internacional, para os Estados Unidos, e como os Estados Unidos como a maior potência do mundo, as principais potências do mundo, isso afeta toda a população mundial, um tema muito significativo para a gente discutir. Muito bem, seja bem-vindo também, meu amigo, colega sociólogo Ribamar Júnior, ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar podendo dividir com os telespectadores e fazer reflexão sobre a situação política mundial, porque inclusive é motivo de especulação, existem pessoas religiosas preocupadas com o que pode acontecer com o mundo, existem especulações de todos os âmbitos, e é bom a gente esclarecer um pouco sobre política para quem está em casa, entender como é que funciona esse jogo, como é que funciona as articulações e o que a gente pode esperar daqui para frente no cenário mundial. Muito bem. Eu inicio com o professor João Carlos, pedindo que possa compartilhar conosco um pouco da sua visão em relação a este resultado das eleições nos Estados Unidos. Olha, Robson, a vitória de Donald Trump, ela foi considerada, de certa maneira, pelos principais especialistas, como uma espécie de surpresa. Obviamente, uma corrida, uma candidatura nos Estados Unidos, extremamente discutida, um processo democrático bastante amplo, como acontece, nada é, de fato, uma verdadeira surpresa. Mesmo assim, a retórica agressiva de Donald Trump durante a campanha, boa parte da mídia americana e a própria mídia internacional reverberando essa retórica agressiva, que em vários momentos chega a ser uma retórica xenófoba, chega a ser uma retórica misógina, chega a ser uma retórica racista, fez com que boa parte do eleitorado americano, boa parte da população mundial acreditasse não ser possível. Só que a vitória de Donald Trump, ela foi uma vitória de uns Estados Unidos de dentro, digamos assim. Ela é uma vitória que representa um segmento social da sociedade americana que, nos últimos anos, foi um segmento que talvez tenha sofrido mais com o processo de desindustrialização dos Estados Unidos. Ou seja, a vitória de Trump está muito ligada, de certa maneira, à forma como o discurso mais agressivo, inclusive economicamente, pensando na perspectiva dos protecionismos, de revisar acordos bilaterais, para o americano médio, aquele americano, principalmente das classes médias baixas, essencialmente branco, sem ensino superior. E que tem passado por problema de desemprego, exatamente, por exemplo. se sente muito desvalorizado dentro de uma economia globalizada, que vai fazer esse processo de transformação econômica, de modificação dos empregos, de transferências de emprego, transferência de regiões produtivas. E o que é interessante é que Trump consegue movimentar, de certa maneira, esses eleitores, ao mesmo tempo em que Hillary Clinton não consegue movimentar em grande força os seus próprios eleitores. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, a vitória de Trump, e a vitória de Trump é também muito uma derrota da política que o Partido Democrata não conseguiu imprimir nessas eleições. Então, analisando de maneira ampla, a gente tem um dos fatores esse. Muito bem, em seguida vamos aprofundando cada um desses detalhes, mas eu peço que compartilhe também conosco o nosso amigo sociólogo Ribamar Júnior, a visão que você tem em relação a esse resultado que o mundo está acompanhando. Primeiro que eu acho que o telespectador tem que ficar tranquilo, porque todo mundo que estuda política sabe que uma coisa é o discurso do político para chegar ao poder e a outra coisa é o discurso do político quando ele está no poder. Inclusive, aqui no Brasil... Então ele criou um personagem para conseguir ser eleito. Com certeza. Inclusive, aqui no Brasil se cobra muito de alguns partidos que tinham uma certa ideologia quando estava fora do poder e quando esteve no poder não era a sua ideologia. Inclusive, vertentes radicais desses partidos se retiraram, fundaram novos partidos, porque cobravam desse partido uma perspectiva mais próxima da ideologia partidária. Então,
Em primeiro lugar, é possível ficar tranquilo porque, primeiro, vamos ver o que vai ser o Donald Trump no poder. Uma coisa, para conseguir chegar à Casa Branca, ele precisou tomar essa posição conservadora, né? Inclusive, ele não é consenso nem no partido dele, porque todos que estão em casa podem lembrar de mulheres retirando seu apoio dentro do próprio partido, homens retirando o seu apoio, porque não coadunavam com as ideias do Trump. Então, eu acho que é um momento para a gente ver como é que vai ser esse novo Trump. Mas para o conforto do mundo, eu acredito que a maior economia do mundo ainda precisa do mundo. Trump não pode fechar todas Será que eles têm essa consciência? Talvez não tenham essa consciência pela ideologia que é disseminada na própria América, né? Mas acredito que quem faz a economia americana entende que precisa ainda dialogar com o mundo, né? A América não está fechada. E a economia globalizada precisa dos Estados Unidos como os Estados Unidos precisam da economia globalizada. Acho que é esperar para ver o que vai acontecer. Pois é. Agora, já nos primeiros momentos, professor João Carlos, mesmo depois de eleito, no discurso do primeiro dia que foi eleito, ele chegou a amenizar bastante o tom, né? Donald Trump já debreou, como a gente fala aqui no popular, daquele discurso muito efusivo. Mas já nessa semana ele chegou a dizer que vai, mesmo dias depois de eleito, chegou a dizer que vai colocar para fora mais de 3 milhões de imigrantes que estariam de forma ilegal nos Estados Unidos. Primeiro, a logística. São 3 milhões de pessoas. Os Estados Unidos precisaria formar uma espécie de... É um Rio Grande do Norte, praticamente, que você ia ter que mandar embora do país. E como é que você vai fazer uma fila indiana e mandar todo mundo Teria embora? que ter uma operação praticamente que militar. Segundo, a gente também tem que lembrar que isso tem uma relação não apenas com a questão política, mas também com a questão econômica dos Estados Unidos. São populações que contribuem também economicamente com os Estados Unidos. Há empregos, e aí isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração, que os norte-americanos dificilmente assumem e que são assumidos por imigrantes. Pois é isso que eu ia colocar aqui. De repente, esses 3 milhões de imigrantes que ocupam certas vagas de emprego, que eles não se submeteriam e por isso tem esse espaço para essa população, latino-americanos, por exemplo, e aí com essa turma toda, se porventura essa loucura viesse a acontecer, esse episódio, o americano ia botar a mão na massa em certas coisas que o norte-americano não coloca, professor Ribamar? É curioso, eu vou tangenciar um pouco a sua resposta, porque eu quero entrar num assunto que é bem antigo no campo da política também, né? Eu acho que autores como Maquiavel já traz ferramentas, para quem gosta de uma boa leitura de política, começa com Maquiavel, o príncipe. E Maquiavel coloca a questão do medo. E esporadicamente os estados, os governos, os presidentes colocam a população em situação de sítio, situação caótica. E essa situação... O medo que é gerado na população, muitas vezes ele serve como elemento para justificar certas atitudes que querem tomar, né? Possivelmente. Autoritárias, inclusive. E a gente pode analisar que o principal medo do americano é o medo do terrorismo. Né? Você vai ter lá no imaginário do americano de que onde é que está o terrorista, o que este governo, o que o nosso governo está fazendo com o diferente. É uma relação com o diferente. O Trump ele representa a retomada do poder pelo americano médio, pelo americano conservador, como se ele enxergasse que a América estivesse voltando para o americano, como aquela velha máxima, a América para os americanos. E você vê uma retomada desse perfil e você vê o ataque ao diferente. As pessoas hoje, mais uma vez, não sabem lidar com a diversidade. É uma discussão muito simplista, né? A questão do olhar para o outro, da relação com o outro do mundo, um conceito muito conhecido na filosofia, o conceito da alteridade, de você enxergar o outro, ou de relativismo cultural, de entender o outro a partir da perspectiva dele, mas enfim, essa dificuldade de olhar o outro, voltamos a uma antiga falácia do etnocentrismo, colocando uma cultura como dominante e o outro como dominados, mas a única dimensão que eu consigo perceber é a dimensão econômica. E aí você pensa, quais são os critérios... E há uma pitada de individualismo também aí, né? Voltando-se para si mesmo, né? Perfeito. Sem entender que fazemos parte do mundo, né? A partir da noção, inclusive, de cidadania global que se trabalha, você tem o inverso disso.
Mas eu creio que o medo de muitos se passa porque essas ações nos faz lembrar, historicamente, daqui um historiador, ações de antigos governantes que segregam grupos, que criam inimigos fictícios, inimigos reais, que atacam esses inimigos de várias maneiras. Então, inclusive, não sei se é exagero, até coadunando com ideias nazistas e fascistas, né, que é assustador. Eu acho que o mundo hoje, pós-moderno, líquido, o mundo de tantas tribos, você falar de segregação, de pessoas que não conseguem dialogar, e é complicado. Está na contramão da história. Parece ser um freio na história, né? O desenvolvimento humano, pelo menos. Pois é. E aí eu peço ao professor João Carlos que compartilhe com a gente também esse outro aspecto importante, né? Você começa a observar esse tipo de movimento, não que um tenha necessariamente relação direta com a outra, ou que haja uma articulação internacional para isso, mas são comportamentos que começam a brotar em partes diferentes do mundo. Você vê, por exemplo, lá na Europa teve o episódio do Brexit, que foi a saída da Inglaterra do Reino Unido, um episódio onde a Inglaterra passa a voltar-se para si mesmo, né? Semelhante um pouco a isso ao que acontece nos Estados Unidos. Vem a questão da França com a tendência nesse mesmo sentido. Aí tem também alguns malucos que aparecem aqui, talvez tentando pegar carona nisso, não sei se tem uma relação uma coisa com a outra, como o Bolsonaro da vida, e por aí vai, né? Está acontecendo algum movimento nesse sentido no mundo inteiro? Olha, Robson, o que eu acho é que a gente cada um desses fenômenos tem uma explicação específica. Eu vou me permitir começar a falar aqui pela situação do Brasil. O que a gente tem aqui no Brasil, na minha opinião, obviamente, não é uma explicação única. A ascensão de políticos da esfera como o Bolsonaro, ela está ligada a alguns elementos. Primeiro, ao fato da temporalidade em relação à ditadura militar já ser bem mais ampla. Ou seja, em toda a história do Brasil, a gente teve momentos de autoritarismos e momentos em que o exército brasileiro, principalmente o militarismo brasileiro, teve uma força muito grande. Na Primeira República, na Era Vargas, em todas elas. Só que o momento em que o governo militar ficou mais tempo foi a ditadura militar. Então, o que você tinha ali era um processo, vamos falar o popular, como se fosse uma ressaca, né? Em que de 85 para frente, a própria população que havia apoiado a ditadura militar se descolou dela. Né? Se descolou dela. Então, a gente percebe... Tentando caminhar um pouco mais à esquerda, digamos então, assim. Exatamente. A gente percebe um processo de democratização, você percebe um processo de ampliação dos direitos fundamentais. E esse processo de ampliação dos direitos fundamentais, que foi acentuado nos últimos anos, né, se você for colocar aí pelo menos nos últimos 20 anos, com a estabilização da moeda, com o processo de expansão dos direitos fundamentais, ele está ligado à ascensão de outros grupos que antigamente não tinham importância, digamos assim, em elementos econômicos ou políticos. Não é? Ou seja, a gente teve medidas de transformação social como as leis de cotas, a gente teve medidas que permitiram a ascensão de diferentes grupos. Avanço progressivo. Avanços. E isso leva a determinados grupos que estiveram durante muito tempo em uma posição confortável, situado no poder, a, digamos assim, atacarem. Então, o que é que eu vejo? Você vê hoje um momento em que o Brasil vive uma crise econômica, em que o modelo que o Brasil construiu nos últimos anos é questionado fortemente, e isso dá vazão para que surjam políticos que se utilizem dessas expressões, como o Ribamar mesmo acabou de falar, expressões relacionadas ao medo, ao segregacionismo, para justificar suas ascensões. O modelo europeu, no caso da França, já tem outra ideia, na minha concepção. O que é que você tem na Europa? Você tem a quebra de um modelo a partir de 2008, ou seja, a Europa se fortaleceu muito com o euro. Só que 2008 é essencialmente a crise norte-americana que atinge a União Europeia. E isso leva a uma quebra daquelas economias amadurecidas, junto com uma crise no Oriente Médio. Desde 2011 você tem a Primavera Árabe, que depois se transformou, digamos assim, no Outono Árabe, que leva a uma crise migratória. Então, o que é que você tem na França hoje? O modelo multicultural francês, que foi extremamente feito, muito discutido durante tantos anos 70, 80 principalmente, ele hoje vive uma crise porque você tem uma crise econômica. Você tem um modelo do imigrante chegando em grande escala, levando aquilo que Ribamar falou, né?
essa discussão da alteridade, quando você vê uma identidade francesa sendo questionada, e aí você começa a ver a França, dentro desse modelo relacionado ao terrorismo, tendo uma população com medo. E isso permite a ascensão de determinados movimentos. Tivemos recentemente muitos ataques que circularam o mundo inteiro, né, diante dessas atitudes terroristas, né, que aconteceram, né? Do Estado Islâmico, inclusive. Exatamente, principalmente o Estado Islâmico. Estado Islâmico. E aí eu pergunto a sua visão, professor Ribamar, professor de Sociologia, em relação à articulação dessas questões. Você enxerga alguma unidade ou cada caso é um caso? Qual é a sua opinião? Eu compartilho, em parte, com a opinião do colega, mas eu fico pensando numa coisa. No nosso país, nós temos um pequeno problema. É uma crise ideológica. E qual seria essa crise ideológica? Acho que, primeiro, a relação partido-cidadãos. Ideologicamente, os partidos no Brasil são esquisitos, porque você vê partidos que têm uma causa verde, em alguns momentos históricos, defendendo o corte de árvores para passagem de rodovias. Aí você fica pensando, nossa, o Partido Verde, que no mundo todo tem uma ideologia voltada para a proteção da natureza e tal, isso acaba gerando no nosso eleitor uma certa confusão. Eu acho que o eleitor republicano e o eleitor republicano e o democrata, eles têm uma filosofia, é quase uma ideologia de existência. E o que é curioso é que a defesa de alguns pontos de vista no Brasil, as pessoas associam à esquerda. Por exemplo, defender o Estado de Direito não é uma defesa da esquerda. É uma defesa de qualquer cidadão que viva... É uma defesa de Estado. De Estado. Não de governo, nem de nenhuma cor partidária. Quando nós falamos da questão do justiçamento, por exemplo, de que não cabe à população fazer justiça com as próprias mãos, nós estamos reforçando o contrato social. Não estamos dizendo que bandido bom é bandido morto e que esse defesa é uma defesa da esquerda. Isso aí seria defender olho por olho, dente por dente ainda. Voltar a talião. Então, exatamente. isso é muito confuso no nosso país, as ideologias. Quando se fala de respeito à liberdade sexual, por exemplo, que é um tema super polêmico, se fala que esse é uma pauta da direita. Não, isso pode ser uma pauta de um governo liberal, visto que o cidadão ele é um homem livre, ele tem o direito de se expressar como ele quiser. Só que a gente vive essa dificuldade de transitar em ideologias, acaba gerando muita confusão no nosso país, inclusive polarizando aquilo que não é polarizável. Mas, na verdade, também você vê que os partidos, entre aspas, de esquerda, que acabaram ocupando o poder durante os últimos 13 anos, por exemplo, é como que, não só nesse período dos 13 anos, mas antes, por abraçarem e discutirem mais essas questões, deu-se às questões, que são maiores do que os partidos, um carimbo, um emblema. Tanto que, se você está discutindo isso, é porque você é partido X. Se você é contra isso, é porque você é partido A. Na verdade, se partidaram os temas, mesmo os temas sendo superiores aos partidos. Exatamente. E você tem hoje no Brasil uma tentativa de polarização que só favorece aos dois polos. Se alguém perdeu, se alguém vencer, o nome de ambos estão marcados na história, desde quando existem diversas possibilidades de associação partidária. Só que o povo brasileiro, de modo geral, tem muita dificuldade de entender essa linguagem dos partidos. Coisa que o Partido Republicano, por exemplo, a nossa ideia aqui é com os Estados Unidos, é muito claro que as ideias de um republicano, como também é muito claro as ideias de um democrata. Um democrata tem convicção. Você vê, por exemplo, na nossa mídia, pessoas que são conservadoras para certos pontos, e em outra circunstância ele não segue essa coerência. Por exemplo, em relação a bandido bom, bandido morto, ele é coerente. Mas em relação à causa LGBT, ele segue uma outra vertente. Então, isso é confuso para o cidadão, é confuso para o eleitor, é confuso para o telespectador, para o cara que está ouvindo o rádio. Então, fica nessa... Qual é a ideia desse político, entendeu? Acho que a coisa positiva da política americana, que vem junto com a própria cultura americana, é as posições claras. A questão do racismo, por exemplo, a gente falou do racismo, lá o racismo é uma ferida endêmica, é uma coisa... Basta um policial branco bater num homem negro, que a luta dos negros, os negros vão para a rua. No Brasil, nós estamos fundados num mito, que é o mito da democracia racial, que nos acostumamos a dizer que não existe racismo no Brasil. O racismo é velado, não é explícito, exposto como é nos Estados Unidos.
Então, eu acho que essa coerência americana acaba sendo mais saudável para a democracia americana. Porque o homem que votou no Donald Trump, ele tem expectativas em relação a essas políticas. Em relação aos nossos, de modo geral, fazer uma analogia, nós não sabemos o que esperar. Não existe uma coerência, não existe uma... Só que quando chega no Congresso Nacional, o partido conta. As alianças contam e no final, é confuso no Brasil, porque você dorme e acorda com uma nova PEC. As coisas mudam, ontem pode vaquejada, hoje já não pode. E você fica sentindo falta do debate público, onde é que estão os canais de discussão, simplesmente voltando ao autoritarismo. Nós somos de uma cultura tão autoritária que nós não sabemos lidar com a liberdade. Eu acho que esse é o maior fato do nosso povo. E incrível como o povo americano tem a liberdade como principal fundamento das suas políticas. Eu sou um homem livre, vivo num país livre e não preciso do Estado para gozar da minha liberdade. Eu acho que isso é fato, talvez o professor possa esclarecer, porque lá na América, a sociedade civil surge antes do Estado. Aqui no Brasil, o Estado surge primeiro. Surge primeiro, Na verdade, foi transplantado, né? Como um pé de carrapicho que você arrancou lá de Portugal e plantou aqui de uma vez, sem primeiro construir a nossa ideia de nação, de nação, para a partir daí você construir em cima disso um Estado, um governo, mas ao contrário, aqui se impôs um governo desde Portugal e esse estilo perdura em muitas raízes até hoje, né? Nós vamos a um breve intervalo, estamos aqui conversando com os professores João Carlos, professor de História, e também com o professor Ribamar, que é professor de Sociologia, falando sobre as eleições dos Estados Unidos e vários temas que também perpassam por vários setores do mundo e, obviamente, também pelo nosso Brasil. Vamos a um breve intervalo, molhar a garganta tomando a nossa água mineral Esterbon. Detalhe que na Esterbon você vai encontrar a água mineral, o gelo, além disso também o sorvete e a casquinha, que é fabricada na própria Esterbon, é a empresa Potiguar, e você vai ter também, sabe o que? A polpa de fruta da Esterbon. Então, dê uma passadinha lá no comércio onde tiver Esterbon, ou mesmo peça por telefone a água mineral da Esterbon, que você vai assegurar que o que estamos falando aqui é a mais pura verdade. Essa água é maravilhosa. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, conversando aqui com dois convidados hoje, aqui com o professor historiador João Carlos e também com o Ribamar Júnior, que é sociólogo. Com ambos aqui estamos falando sobre as eleições dos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump presidente, e também sobre os reflexos para o mundo e também para o próprio Brasil. E eu gostaria de perguntar detalhes que a gente pudesse até esclarecer um pouquinho sobre as eleições dos Estados Unidos, que é diferente, professor João Carlos, onde sabemos que nem sempre o mais votado numericamente é o eleito. Exatamente. O sistema eleitoral americano ele tem uma particularidade. Ele é um sistema eleitoral bastante antigo, de passagem. É um sistema eleitoral formado ainda na época do início da independência norte-americana, que objetivava, isso era o que dizia, né, naquele momento, tentar, digamos assim, contornar ao mesmo tempo, agradar os interesses da população e dos estados. Então, aqui no Brasil, o sistema eleitoral ele é um sistema muito fácil de se entender. Quem tem a maior quantidade de votos é eleito. Chega no segundo turno, 50% mais um está eleito. Nos Estados Unidos é possível que presidentes não tenham a maior quantidade de votos no absoluto e seja eleito, como aconteceu agora também. Né? E como aconteceu, a mais recente foi naquela eleição entre George Bush e Al Gore, que Al Gore chegou a ter quase 1 milhão de votos a mais, quase 750 mil, quase 800 mil votos. O que é que acontece lá nos Estados Unidos? Os votos eles são baseados em colégios eleitorais. Então, o colégio eleitoral é como se fosse o Estado. Então, cada estado, a depender da população, tem uma quantidade X de votos. Ele vale um peso diferente Ele vale um peso diferente. Por exemplo, o estado do Alasca tem uma população diminuta, tem 3 votos. O estado da Califórnia, que é o que tem a maior população nos Estados Unidos, tem um peso enorme. Então, quem leva a Califórnia leva uma quantidade enorme de candidatos. Quem leva o Alasca não leva quase nada. Então, isso faz com que, por exemplo, se a população da Califórnia inteira votasse em Hillary Clinton, todos os votos da Califórnia, do colégio eleitoral, iriam para Hillary.
Só que se a diferença for de um voto a favor de Hillary, também todos os votos irão. Então, a disputa ela é diferente, né? Eles muitas vezes focam em estados que têm concepções que podem mudar, porque, como lembrou muito bem aqui Ribamar no bloco anterior, lá você tem uma concepção ideológica do partido muito bem estruturada. Então, a gente tem estados... Todo mundo sabe quem é quem, o que é que o partido defende, Exato. e aquilo se aplica na prática. E temos estados que historicamente seguem concepção republicana e historicamente seguem concepção democrata. Por exemplo, a Califórnia, historicamente, é democrata. O estado, por exemplo, do Arizona, ou o estado do Texas, é historicamente republicano. Mas você tem os que os analistas chamam de swing states, né? Os estados que podem mudar. São estados que podem decidir uma eleição, como, por exemplo, o estado da Flórida. Esse ano, a grande questão foram 3 estados que, nas últimas eleições, estavam sendo plenamente democratas. Já havia até a discussão para saber se eles iriam deixar de ser swing state ou não. E, de repente, fazem parte daquilo que eles chamam hoje de cinturão da ferrugem, né, tendo em vista o processo de desindustrialização, e que, nesse ano, migraram para os republicanos, que foi o estado do Wisconsin, o estado da Pensilvânia e o estado de Michigan. É só a gente lembrar que a grande capital dos automóveis nos Estados Unidos era Detroit, Michigan. E o Michigan viveu um processo de industrialização muito grande. Então, o que aconteceu esse ano foi que a campanha de Trump ela foi uma campanha muito bem feita nesses estados, nesses swing states, e a campanha de Hillary não conseguiu acompanhar isso, de certa maneira. Hillary Clinton só foi à Pensilvânia na última semana de eleição, para você ter uma ideia. Acabou perdendo. Eu pergunto agora a meu colega sociólogo, a professor Ribamar, em relação ao nível de alfabetismo político dos americanos, né? Que muita gente fala, a nação superior, a nação soberana, mas quando você vai para a questão do nível de consciência crítica política, a conversa é diferente. É verdade. Inclusive, né, o fenômeno que nós estamos vivendo hoje é global, né? Nós temos hoje uma espécie de crise política na pós-modernidade. Até quem quiser dar uma lida, tem muitos livros desse autor interessante, vou citar agora. O Zygmunt Bauman, no livro Medo Líquido, ele fala da crise na representação política e de como a discussão política tem tomado níveis rasos, assim. Como a política hoje, sei lá, talvez Aristóteles estivesse vivo hoje, ele ficaria assombrado. Assombrado e diria, não, os homens não são animais políticos, são animais fofoqueiros, né? Você tem hoje a questão pública em crise, porque não se discute mais o público, porque qual é o real papel do Estado, né? Hoje você tem uma dicotomia que é a questão do consumidor e a questão do cidadão. O cidadão ele tem bem menos direitos, aliás, constitucionalmente com certeza mais, né? Mas o consumidor com certeza ele é muito mais facilmente contemplado na sua causa do que o cidadão. E você vê hoje os estados com projetos megalomaníacos, só que não conseguem executar na prática. E essa não execução dos projetos do Estado acaba gerando um descrédito dos políticos no mundo todo. Você tem um mundo todo hoje que não acredita mais nos políticos. E essa discussão política, ela é rasa, né? Você tem um cidadão hoje que não está preocupado com os projetos, porque os projetos não fazem sentido na prática. Está mais preocupado com a vida sexual do político. Inclusive, você vê... Inclusive, o nível tão baixo, tão pequeno das eleições nos Estados Unidos, das discussões políticas, né? Mas por quê? Porque Hillary Clinton está com uma pneumonia, porque o outro... As coisas assim, tão menos importantes, tão mais ligadas ao lado pessoal do que público, né? A política é o exercício da vida pública. Eu fiquei realmente estarrecido. Agora, um outro detalhe, professor Ribamar, que a gente pode debater aqui também, é em relação... Você, inclusive, como filósofo também, conversar um pouquinho sobre a própria democracia em si, professor João Carlos, porque às vezes eu paro e penso, ora, se a Grécia, que é considerada como berço da democracia, se já tem entrado em crise dela, não tem conseguido sair, passando por vários problemas na economia, na política, em diversos setores, se ela está em crise, quem somos nós para não repensarmos este modelo de governo ou de sociedade baseado ou formatado em termos governamentais nos modos da democracia e democracia representativa?
Rapaz, cada pergunta que você faz me faz lembrar um livro que eu li em algum momento. Bom. Eu li um livro chamado Democracia e Seus Críticos. Se não me engano, eu lembro do sobrenome do autor, que é Hill, e ele fala que, de verdade, nós temos poderíamos repensar a democracia. A democracia tem suas lacunas, ele vai mostrar as lacunas, mas é o melhor que temos. Eu acho que dos projetos que existiram anteriormente... Ainda não inventaram uma forma melhor. Ainda não inventaram uma forma melhor. O grande problema é o descrédito do próprio... Eu acho que nós precisamos... De quem representa, né? Precisamos retomar a própria ideologia do Estado. Eu acho que o Estado precisa se refazer, em linhas gerais. Para que a democracia faça sentido, o Estado precisa se refazer. Inclusive, falando da figura política, o Trump, ele representa exatamente aquela linha que nós vínhamos conversando, que você tem um empresário, né, ele tem uma carreira empresarial, um empresário de sucesso, que assume uma máquina com muita lacuna, que é o Estado, muitas lacunas. Podemos ver o exemplo do Dória em São Paulo, por exemplo. Que sai do empresariado, que vem, inclusive, de uma vida de exposição de vida pública, mas como jornalista, mas outra coisa é você, quando sentar na cadeira, para agir politicamente. Como você vai fazer isso se você não tem experiência política partidária, pelo menos? É o fenômeno do outsider, né? Que atualmente tem se discutido. Essa ascensão de alguém que está fora da discussão política, dentre outras coisas, pelo esgotamento desse sistema que Ribamar estava falando. O esgotamento que eu digo pela crise desse sistema. Mas é perigoso, porque será que esse homem de negócios vai ter capacidade de articular com o homem político? Todo mundo sabe que... De ceder, de entrar em acordo, né? Porque é diferente. Uma coisa é quando você é dono do que é seu, da sua empresa, você troca, você vende, você dá, você distribui, mas você governar a maior nação, a nação mais poderosa do mundo, você sem ter um mínimo de experiência e traquejo político, é realmente preocupante. Corre o risco do isolamento, né? Dependendo das medidas que ele pode tomar, ou das políticas que ele escolher, ele pode ficar isolado. Como existiram, inclusive, políticos muito famosos no nosso país, que devido a algumas escolhas ficaram isolados no poder e aí ficou fácil retirar, né? Pois é. Professor João Carlos, o que pensa sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu acho o seguinte, o fenômeno Trump nos Estados Unidos, ele é um fenômeno também de repensar a tradicional política norte-americana, a democracia norte-americana. O que a gente vê hoje, a discussão lá dentro, e eu estava lendo, antes de vir para cá, eu li um artigo de um pensador, inclusive conservador norte-americano, que é o Francis Fukuyama, e ele dizia que a ascensão de Trump era, de certa maneira, a ascensão de um populismo nos Estados Unidos, que era uma concepção que era pouco existente lá, a discussão. E aí, a discussão que ela apresentava era a seguinte, ora, o populismo ele não pode ser entendido ainda como um fascismo ou como um nazismo, um regime mais conservador de direita, mas é a sua porta de entrada, dizia ele. É a porta de entrada que se aproveita, inclusive, abrindo parênteses, de, por exemplo, um baixo nível de educação daqueles que vão votar, porque não tem tanta massa crítica, né? não pensam, não refletem sobre o que estão fazendo, e diante de uma crise, o primeiro que aparece vendendo a salvação, a esperança, de uma maneira muito bem firme, do ponto de vista da retórica, convence e faz com que você embarque naquilo, mesmo com todos os riscos. Exatamente. E aí, a campanha de Trump, ela é muito diferente, de certa maneira, da campanha tradicional que foi feita recentemente, do Mitt Romney, do John McCain, que foram os dois últimos candidatos. John McCain e Romney são candidatos especificamente daquela tradição republicana. As primárias norte-americanas do Partido Republicano foram muito discutidas nos Estados Unidos. Eu estive lá na época em que Donald Trump fez os seus últimos debates com Ted Cruz, a discussão era entre ele, principalmente Ted Cruz, e você via que os Estados Unidos estavam analisando aquele fenômeno novo. E esse fenômeno do outsider foi muito bem utilizado por Trump em sua campanha, pensando aqui apenas a perspectiva do marketing político. O que é que ele dizia? Ele dizia, olha, eu sou um homem de negócios, eu venço. E nos Estados Unidos tem muita dessa discussão do winner, a marca do vencedor. Do vencedor, né? Eu venci na vida. Superar, eu soube, né, o sonho americano. Exatamente, eu negociei e ganhei. Tanto é que o discurso quando ele assume... Mas isso leva muito para uma linha de jogo, né? Eu apostei que dá certo ou dá errado. E veja que isso ele passou a dizer, inclusive, outras coisas. Por exemplo, eu sou bilionário, então não preciso mais de lobby, já sou bilionário. Né? Ele vem com essa discussão. E é uma discussão que a gente sabe que no nível dos interesses não é bem assim. Mas é algo que
atingiu o coração de boa parte da população. Porque você tem aquela ideia da pessoa que entra na política para fazer a carreira e enriquecer, e supostamente ele não precisaria disso. Então, isso no marketing político é muito forte. Tem um fato que tem sido levado em consideração pelos analistas políticos americanos, que parece banal, mas Trump gastou do dinheiro dele, a confecção, do dinheiro próprio dele, confecção de bonés. Make America Great Again. E quando você olha... A tradução? Faça a América grande de novo. E quando você olha para a tradicional política americana, que era muito mais de discussão, boa parte desses elementos, você percebe uma estruturação, digamos assim, uma prática política diferente, de aproximação com aquele público, inclusive de retóricas, de elementos que a gente sabe. Nós sabemos também que, por exemplo, os democratas são mais abertos ao mundo, os republicanos são mais fechados, que é o caso de Donald Trump, né? Olha mais para o próprio umbigo. Os democratas, eles robustecem o orçamento da CIA, por exemplo, que age pela inteligência quando necessário para desestabilizar governos, países e por aí vai. Você tem um caso até de Hosni Mubarak no Egito e tantos outros que atacaram com mídias sociais, com uma série de outras coisas, né? E já os republicanos diminuem o orçamento da CIA, ampliam o orçamento do Pentágono, vai na guerra com tanque para destruir, para atacar, como foi o caso lá que Bush fez com o Saddam Hussein, né? São formas diferentes de agir. O mundo fica mais perigoso com esse republicano assumindo? Essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo, né? Acho que esse medo que permeia, acho que esse clímax, acho que o mundo está esperando. Porque não é somente um republicano no poder, né? Se trata de uma figura que as pessoas passaram a temer também. Porque se você for analisar, o discurso de expulsar pessoas da América, esse discurso mais da mão de ferro, assusta mais o mundo. O mundo está com uma grande expectativa do que vai acontecer, né? E aí eu acho que a Suprema Corte... É o perfil do líder de Maquiavel, tem que ser amado e temido. Pois é, eu acho que a Suprema Corte, a maior democracia do mundo, precisa nos ensinar a lidar com esse fenômeno. Foi excelente que Trump foi eleito. Vou colocar nesses termos, porque existe a eminência de que outros sejam eleitos, inclusive aqui no Brasil. Existem figuras despontando, e como a maior democracia do mundo, vai conseguir colocar freios nos excessos de um presidente como Trump. De como a Suprema Corte, como aquele Congresso um pouco mais politizado que o nosso, vai conseguir colocar freios em políticas públicas que não sejam coniventes com os interesses dos norte-americanos. Então, eu acho que o mundo está agora esperando quais vai ser as próximas jogadas desse tabuleiro que está muito interessante. Eu acho que hoje quem faz ciências políticas está na expectativa. Eu acho que a resposta para a sua pergunta é expectativa. O mundo espera, porque não é um republicano comum. É esse perfil de republicano que foi traçado aqui, é essa ideologia que foi traçada aqui, mas até onde esses interesses são realmente interesses da nação. E de que maneira o Congresso Nacional americano, o Congresso americano vai reprimir certos excessos do Trump. Isso vai ficar muito interessante. É verdade. Isso é uma sua visão, professor João Carlos. Eu não sei se eu falei alguma coisa errado ou fiz alguma comparação que não cabe muito bem. Não. Eu percebi até um semblante de espanto, assim, quando eu falei alguma coisa. Aqui, quando Ribamar falou sobre a Suprema Corte americana, tem um aspecto importante. No início do ano, morreu o Anthony Scalia, que era um dos juízes mais respeitados dos Estados Unidos, da Suprema Corte, conservador. E a Suprema Corte são 9 membros. Hoje, temos 8. E quem vai indicar o próximo juiz da Suprema Corte é o Donald Trump. É a prerrogativa do presidente americano. Lá, realmente, a sabatina de uma Suprema Corte, Robson, eu vou te contar, é um negócio, eles realmente pressionam muito. Você tem sabatinas de 18, 20 horas, eles vão muito pressionar. Mas o que você vai ter é uma Suprema Corte mais conservadora, sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, o sistema jurídico americano é um sistema baseado na concepção de jurisprudência.
Você não pode modificar a construção jurídica de uma hora para outra. Você tem que ter elementos que levem a essa transformação, diferente do que acontece frequentemente na nossa Corte Suprema Brasileira, né, em que muda a composição, muda o pensamento da Corte. Sobre essa questão das intervenções, é uma situação que levou, inclusive, à derrota de Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton, dentro do Partido Democrata, ela é conhecida como intervencionista. Ou seja, enquanto secretária de Estado americana, ela foi uma das que mais aconselharam Barack Obama a fazer o processo de intervenção em nações que estiveram na Primavera Árabe, por exemplo, a intervenção na Líbia, a retirada do ditador Muammar Gaddafi, né? A intervenção, o apoio a tropas na Síria, que levaram a esse esvaziamento de poder na Síria, né, e a disputa e a ascensão do Estado Islâmico. Então, a discussão que se tem hoje, em termos de potencial de conflito, o principal conflito que estava começando a se desenhar novamente era entre Estados Unidos e Rússia. Afinal de contas, a Rússia passou os anos 90 numa crise do pós-comunismo, né? Viveu uma crise duríssima no final dos anos 90 e tem crescido no cenário internacional novamente. E, obviamente, o crescimento do cenário internacional da Rússia vem em conjunto com o crescimento do cenário internacional da China e vai bater de frente com aquele que se sentia hegemônico, que era os Estados Unidos. E me parece que Donald Trump quer polarizar com a Rússia novamente. Né? Mas nesse ponto tem uma questão interessante, né? A Rússia comemorou a eleição de Donald Trump. Donald Trump, em alguns momentos, mencionou que considerava o presidente Vladimir Putin mais presidente ligado aos interesses nacionais russos do que o presidente Barack Obama. Disso? Olha, uma das coisas que se discute primeiro, um maior isolacionismo americano. A política externa americana, ao longo de 200 anos, ela tem momentos de grande expansão e momentos de isolacionismo. Eu vou dizer só... A tendência agora é isolar mais. Vou dizer dois momentos. Por exemplo, a década de 30 é um momento que os Estados Unidos estavam em crise, viveu o isolacionismo. A década de 20, pós Segunda Guerra Mundial, por incrível que pareça, os Estados Unidos também viveram esse isolacionismo. Antes da Primeira Guerra Mundial, uma expansão gigantesca. Então, é muito provável que os Estados Unidos entrem em um processo um pouco maior de isolacionismo. Agora, qual é a grande contradição nisso tudo na América Latina? Um momento em que vários países na América Latina, que durante um tempo tiveram um viés mais de esquerda, de aproximação com outras nações, agora mudaram suas composições e poderiam se aproximar muito mais dos Estados Unidos. Aí é que a gente vai ver como é que vai ser a real política externa americana. Né? Se ele vai bater de frente com o México, quem é que vai reaparecer como aliado direto aqui na América do Sul, por exemplo? Muito bem. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas uma palavra rápida, a visão do professor Ribamar em relação ao que pode acontecer aí em meio a esses enfrentamentos que são necessários em relação ao Estado Islâmico dos Estados Unidos. Aí vem muito confronto. Eu acho que o Estado Islâmico, ele representa hoje, né, os americanos, eles precisam de uma ideologia para justificar a guerra, né? Se você for pegar, eu convido quem está em casa a pegar filmes antigos americanos, você vai ver o inimigo mudando. Ora são os vietnamitas, ora são os russos, Hoje o paradigma da vez é o Estado Islâmico. É o Estado Islâmico. E tudo que ele representa, né? O inimigo eleito. É o inimigo eleito. Então, para você unir um país, você precisa de estratégias. E uma dessas estratégias é um inimigo em comum. E hoje, a América precisa ter sempre um inimigo, a América precisa sempre de uma ameaça, justamente para justificar a expansão armamentista. Sua visão, professor João Carlos, para finalizar. Sobre o Estado Islâmico? Sim. Bem, o que dirá agora é essa relação, assim, pensando não nesse nível mais macro, como está discutindo o professor, mas no nível da intervenção. O que nós tínhamos ali era, de um lado, a Rússia, apoiando um determinado grupo, que é o grupo que está no poder, e do lado dos Estados Unidos apoiando a existência. Veremos o que é que vai acontecer agora, que Donald Trump pode vir a discutir, a dialogar com Vladimir Putin, como é que vai ser essa estrutura lá nos Estados Unidos, lá na Síria, né, essencialmente. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação de ambos, né, um momento final para suas considerações finais. Professor Ribamar, professor de Sociologia, presente aqui no nosso Espaço Cidadão. Eu acho que agora o momento é muito oportuno para entender um pouco o cenário político, se aproximar da política, né, entender o que está acontecendo no mundo
E eu acredito que existem muita coisa por vir, né? Eu acho que a cena só começou. É muito recente para as análises. Eu acho que precisamos esperar o Trump no poder, para depois, quem sabe, fazer um outro programa para analisar o Trump no poder. Para ver se ele vai tentar fazer dessa fantasia uma realidade. Se essa fantasia vai se tornar realidade. Exatamente. Sua visão, professor João Carlos, para finalizar. Eu comungo dessa visão do professor Ribamar. Eu acredito que veremos agora, de fato, nessas próximas semanas, quais serão as indicações de Trump para os principais, já começaram, né, para os principais cargos, e como é que a população americana vai digerir isso também. Nada lembrar que grande parte da população americana não conseguiu entender muito bem essa eleição até hoje. Verdade. Muito obrigado, então, professor João Carlos e também o professor Ribamar. Eu lembro você que perdeu parte da entrevista, a entrevista completa, você pode assistir no www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Você acessa e fica bem informado e revê os programas que fazemos aqui e nos outros veículos de comunicação. Excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.